A guerra na Ucrânia está prestes a se intensificar. Por semanas, Donald Trump acreditou que tinha Vladimir Putin exatamente onde ele queria. Os Estados Unidos da América estavam convencidos de que a Rússia estava a bordo para conversas de cessar-fogo. A paz estava ao alcance e Trump poderia se retirar como o negociador que encerrou a guerra na Ucrânia. Então, em um instante, tudo desmoronou. A Rússia rejeitou um cessar-fogo e Putin surpreendeu Trump ao recusar totalmente as negociações de paz, humilhando-o. Trump não está apenas se reorganizando, ele foi traído. Estados Unidos da América deveriam ter previsto isso. Hoje analisamos por que Putin se voltou contra Trump agora. O que isso significa para a guerra na Ucrânia e a grande questão que ninguém ousa perguntar. O que acontece a seguir? Mas primeiro, algum contexto. Em 13 de fevereiro de 2025, Trump anunciou que uma equipe de delegados dos Estados Unidos da América foi enviada para se encontrar com um grupo russo na Arábia Saudita em poucos dias. Trump afirmou, após uma conversa telefônica de 90 minutos com Putin, que os dois líderes discutiram como poderiam encerrar a guerra na Ucrânia. Os lados pareciam otimistas após o diálogo. A decisão de Trump de falar com Putin rompeu anos de política dos Estados Unidos da América em relação à Rússia, já que os países não conversavam desde a invasão russa na Ucrânia. A Rússia também ansiava por enfatizar seu desejo de reconstruir os laços com os Estados Unidos da América. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo convidou o presidente dos Estados Unidos da América para visitar Moscou e expressou disposição em receber autoridades americanas na Rússia para discutir temas de interesse mútuo, incluindo o acordo ucraniano. Para Trump, a declaração sinalizava que seu plano de paz avançava, já que Putin desejava dialogar. Trump estava preparado para um acordo. O encontro ocorreu poucos dias depois. A equipe de Trump se reuniu com enviados de Putin na Arábia Saudita, apesar de alguns problemas. O principal motivo era a falta de convite à Ucrânia. Os Estados Unidos da América iam tentar negociar a paz com a Rússia, sem envolver o país invadido por ela. Também não havia delegados dos parceiros europeus da Ucrânia presentes. A reunião seria apenas entre Estados Unidos da América e Rússia. O resultado, ao menos para os Estados Unidos da América, parecia positivo. O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou a criação de uma equipe de alto nível para apoiar as negociações de cessar-fogo. Essa equipe também exploraria oportunidades que surgiriam de um final bem-sucedido para o conflito na Ucrânia. Rubio afirmou que um cessar-fogo precisaria ser aceitável para Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América, todas as partes envolvidas. O tom dele soava conciliatório, o de Trump nem tanto. Respondendo à decepção de Zelensky por não ser convidado para a reunião na Arábia Saudita, Trump afirmou que o presidente ucraniano teve 3 anos para encerrar a guerra. "Acho que tenho o poder de acabar com esta guerra", ele também declarou aos repórteres em seu resort de golfe Mar-a-Lago, na Flórida, após a reunião. A postura de Trump em relação à Ucrânia apenas se agravou desde então. Ele sugeriu que a Ucrânia começou a guerra em vez da Rússia. Trump chamou Zelensky de ditador, alegando que o real motivo da Ucrânia não realizar eleições durante a guerra é porque Zelensky sabe que está mal nas pesquisas ucranianas. Trump postou no Truth Social que Zelensky fez um péssimo trabalho. A Ucrânia está despedaçada e milhões morreram sem necessidade. A relação entre Trump e Zelensky aparentemente só piorou nas semanas seguintes. Os dois tiveram uma reunião explosiva na Casa Branca, discutindo constantemente sobre a guerra na Ucrânia e as recentes decisões da América. Trump reagiu ao desrespeito sentido durante a reunião com Zelensky, suspendendo a ajuda americana à Ucrânia e informando aos parceiros europeus do país que não mais compartilhariam informações de inteligência americanas. Ainda em 7 de março, Trump alegava que Putin seria mais generoso que o necessário nas negociações de cessar-fogo com a Ucrânia, enquanto caracterizava Zelensky como o líder mais difícil para se trabalhar. Tudo indicava que Trump escolheria um lado no conflito. Sua mensagem insinuou que a Ucrânia era culpada por supostamente iniciar a guerra e por não chegar a um acordo com Putin para encerrá-la. Ele atacou Zelensky várias vezes, aparentemente consolidando uma posição em que os Estados Unidos da América pressionariam a Ucrânia a negociar, independentemente de estar pronta ou não. Trump afirmou que, uma vez iniciadas as negociações, Putin estaria disposto a buscar um acordo justo. Talvez essas se tornem as famosas últimas palavras de Trump. Por quê? No mesmo dia em que Trump elogiava Putin, o líder russo o apunhalou pelas costas.
Não haveria generosidade nas negociações de paz ou trégua. Não haveria cessar-fogo algum. Em 7 de março, a Pravda informou que a Rússia rejeitou fazer concessões à Ucrânia em futuras negociações de paz. O Kremlin afirmou que não aceitaria a possibilidade de nações ocidentais, principalmente da OTAN, enviarem tropas de manutenção da paz para a Ucrânia. Em resumo, nada menos do que tudo o que a Rússia quer seria considerado em uma suposta negociação. A nova voz da Ucrânia relatou que Putin fez observações similares um dia antes de Trump dizer que seria generoso nas negociações de paz. Não vamos ceder a ninguém, declarou Putin ao falar na Fundação Defensores da Pátria da Rússia. Ele também disse que a Rússia não vai desistir do que acredita ser terra russa. Isso inclui o território que a Rússia já ocupou ilegalmente na Ucrânia, bem como o restante do país. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, continuou com uma mensagem sem compromisso. Não há espaço para compromisso sobre o assunto, afirmou aos repórteres ao mencionar a possibilidade de uma força de manutenção da paz. A entrada de pacificadores europeus na Ucrânia seria praticamente uma participação direta e oficial da OTAN na guerra, acrescentou. Os comentários traíram tudo o que Trump acreditava saber sobre a posição da Rússia em relação a um cessar-fogo. Enquanto ele elogiava Putin como generoso e chamava Zelensky de difícil, a Rússia se recusava a aceitar compromissos ou forças de paz em território ucraniano. Toda estratégia, além da completa capitulação ucraniana que Trump poderia ter tido, de repente estava fora de suas mãos. A Rússia não queria mais negociar. Em vez disso, aproveitava as jogadas de Trump para ganhar a confiança de Putin nos dias antes do anúncio do cessar-fogo do Kremlin. Logo após Trump anunciar a suspensão de ajuda à Ucrânia, a Rússia atacou o país. 20 ucranianos morreram após Putin intensificar ataques nas regiões de Donetsk e Kharkiv em 7 de março. No dia seguinte, a Rússia lançou 2 mísseis balísticos no centro da cidade de Dobropilia, causando um incêndio que consumiu um prédio de 5 andares e matou 11 ucranianos. Enquanto os socorristas corriam para ajudar, um terceiro ataque os visou. Segundo o presidente Zelensky, 47 pessoas, incluindo 7 crianças, ficaram feridas nos ataques. A confiança de Trump em Putin foi destruída. Essas ações não são de um líder considerando um cessar-fogo. Putin aparentemente mentiu e manipulou Trump, fazendo com que os Estados Unidos da América, Trump tentou pressionar a Ucrânia a negociar a paz. Mas Putin atacou assim que o ex-presidente começou a agir, mostrando que não era confiável. Trump sugeriu que considerava fortemente impor sanções em larga escala contra a Rússia durante seus ataques à Ucrânia no campo de batalha. As sanções ainda não foram aplicadas, sendo sugeridas na mesma coletiva em que Trump chamou Putin de generoso. É tudo muito pouco, muito tarde. Putin enganou Trump, criando uma situação que lhe permitiu realizar ataques ainda mais violentos contra a Ucrânia. A questão é simples. Por que a Rússia rejeitou qualquer tipo de cessar-fogo? Existem várias respostas possíveis, sendo a mais evidente que a Rússia só aceitará um acordo que esteja totalmente alinhado aos seus interesses. Segundo a Fundação Jamestown, o desejo de Kim por total conformidade conflita com a posição de Trump sobre um acordo de paz. A fundação afirma que Trump prometeu ajudar a Ucrânia a recuperar o máximo de território possível em um acordo, o que não agrada à Rússia. Putin afirmou que os territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia já fazem parte do país e que não irá cedê-los a ninguém. Ele não cederá nada, independente das afirmações de Trump. A Rússia também acredita que as atuais propostas de cessar-fogo não dissipam as supostas causas raízes da operação militar especial de Putin. Afirma que parar a guerra agora permitiria que a Ucrânia se transformasse em um porco-espinho de aço que continua capaz de causar danos graves à Rússia no futuro. O cessar-fogo não faria a Ucrânia se desmilitarizar, então o país ainda seria uma ameaça para Putin. Mais importante, a falta de desmilitarização da Ucrânia impede que Putin invada novamente após o cessar-fogo para obter o que realmente deseja. Além disso, a Rússia não deseja que a Ucrânia possua garantias de segurança. Para os Estados Unidos da América, isso pode não ser um problema. A Rússia já retirou ajuda da Ucrânia antes e hesita em comprometer tropas para manter a paz no país. E quanto à Europa? Isso é outro problema completamente. Zelensky acredita que a Europa sozinha não pode garantir a segurança da Ucrânia após um cessar-fogo, mas ainda estaria fortemente envolvida. Forneceria tropas de manutenção da paz,
entregaria armas para a Ucrânia e participaria da reconstrução do país. Para Putin, isso equivaleria à Ucrânia se aliar a nações alinhadas à OTAN, ameaçando seu objetivo de tornar a Rússia a potência dominante na Europa. O primeiro motivo para a traição de Putin a Trump é simples. A Rússia quer mais do que os Estados Unidos da América à Ucrânia, e a Europa estão dispostos a oferecer, e não aceitam um cenário em que a Ucrânia possa se fortalecer após o cessar-fogo. Mas existem outras razões para a traição. A Ucrânia, por exemplo, ainda exerce muita influência. Quando as forças de Zelensky invadiram a região de Kursk, na Rússia, em agosto de 2024, fizeram isso em parte porque sabiam que manter o território russo seria valioso nas negociações de paz posteriores. A Ucrânia poderia trocar esse território russo por parte do seu, reduzindo a quantidade de terra ucraniana reivindicada pela Rússia. Putin está ciente disso e não quer negociar um cessar-fogo em uma situação em que a Ucrânia tem alguma vantagem. Kursk representa um grande problema para a Rússia. Quando Trump suspendeu a ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia, Putin intensificou sua contraofensiva em Kursk. Segundo o analista militar Ian Matveyev, essa intensificação obriga a Ucrânia a fazer uma escolha. Manter o ponto de apoio em Kursk serve apenas como moeda de troca em futuras negociações, explica Matveyev. Contudo, perder muitas tropas experientes e equipamentos avançados numa defesa prolongada poderia debilitar seriamente a capacidade militar ucraniana em outras áreas. A Ucrânia pode resistir em Kursk, sofrendo mais perdas devido a problemas de equipamento e inteligência dos Estados Unidos da América, ou render o território para recuar as tropas e defender seu próprio país. É uma escolha que Zelensky esperava nunca ter que fazer. E é uma escolha que Putin quer forçar a Ucrânia a fazer. A traição de Putin a Trump se baseou na Rússia, persuadindo os Estados Unidos da América a romper laços com a Ucrânia. Isso enfraqueceu a Ucrânia em Kursk, permitindo ataques mais fortes de Putin. É muito improvável que Putin considere um cessar-fogo até recuperar à força o território russo perdido ou expulsar as forças ucranianas. Qualquer resultado beneficia Putin, que retira um dos principais trunfos da Ucrânia da negociação. Os ativos congelados da Rússia também podem influenciar a estratégia de Putin em relação à Ucrânia. Atualmente, Estados Unidos da América, Canadá e União Europeia detêm em conjunto cerca de 300 bilhões de dólares em ativos do Banco Central Russo. Esses ativos estão congelados desde a invasão de Putin à Ucrânia. Como Kursk, eles são uma importante moeda de troca para a Ucrânia. Zelensky poderia usar os ativos descongelados para recomprar parte das terras que Putin tomou da Ucrânia. Para Putin, isso é inaceitável. Sua recusa em considerar um cessar-fogo pode incluir também o desejo de restaurar esses ativos ao controle russo. Qualquer coisa aquém disso seria inaceitável, portanto, a guerra deve prosseguir. Putin não deseja que a Ucrânia possua vantagens caso a Rússia inicie negociações de cessar-fogo. Mas também temos que considerar o que Putin realmente quer como outra razão para sua traição. Podemos resumir esses desejos em duas categorias: terra e o que a terra contém. O Centro de Análise de Política Europeia, SIPA, afirma que é impossível discutir qualquer tipo de paz com Putin, no que se refere à questão territorial. A razão da SIPA é simples. A invasão de Putin à Ucrânia foi menos sobre defender a Rússia e mais sobre restaurar um império. Nem Putin, nem seus conselheiros de política externa desistiram do objetivo de ressuscitar um império soviético czarista como existiu de 1780 a 1980. A fonte dos problemas de hoje não foi a expansão da OTAN, mas as ambições imperiais de Moscou, afirmou SIPA em um artigo de agosto de 2024. Não mudou muita coisa desde então. Os comentários de SIPA ecoam os de Putin sobre não ceder nenhum território que ele considera legitimamente russo. Entender esses comentários significa perceber que este comentário não se aplica à Rússia como a conhecemos hoje. Isso se aplica a todo o território que Putin acredita que deveria ser russo, incluindo a Ucrânia. Para Putin, vencer na Ucrânia é crucial para restaurar a Rússia à sua alegada posição de direito como uma das principais potências geopolíticas mundiais. Isso também é importante para o seu legado. Putin quer ser o homem que colocou a Rússia de volta no caminho para ter um império. E há também o dinheiro a considerar, muito dele. É aí que entra o que a terra contém. Há 22 dos 34 minerais considerados críticos pela União Europeia.
O local também abriga depósitos de elementos de terras raras, ETRs, um grupo de 17 minerais metálicos utilizados em tecnologias modernas de defesa, aeroespacial, renováveis e eletrônicas. As reservas de minerais críticos da Ucrânia correspondem a 5% do suprimento mundial, incluindo titânio, lítio, grafite, cério e lantânio. A British Broadcasting Corporation investia mais a fundo. A Ucrânia possui depósitos de aproximadamente 29 milhões de toneladas de grafite, um material que varia em preço entre 2.000 e 4.000 dólares por tonelada. No preço máximo, os depósitos de grafite da Ucrânia representam um potencial lucro de 83 bilhões e 600 milhões para quem conseguir explorá-los completamente. A Ucrânia representa 7% dos suprimentos de titânio da Europa, cerca de 1/3 do seu lítio e depósitos significativos de metais, como zinco, prata e cobre. A British Broadcasting Corporation aponta que a Ucrânia tem um total de 20.000 depósitos minerais, cobrindo 116 tipos de minerais e terras raras. Apenas 15% desses depósitos estavam sendo explorados quando Putin invadiu. Esses depósitos estão em Donetsk e nas outras regiões alvejadas pela Rússia. É fácil perceber que Putin está tão interessado em explorar esses minerais para gerar dinheiro para a Rússia quanto em reconstruir o Império Soviético. Putin não pensa apenas em dinheiro. O controle dos minerais e metais raros da Ucrânia confere à Rússia uma significativa influência geopolítica. Outros países dependerão da China para materiais essenciais, desde eletrônicos até a produção de armas. Putin quer os bilhões de dólares que vêm com a tomada da Ucrânia, além da influência que os depósitos inexplorados do país lhe proporcionam. Concordar com um cessar-fogo agora, especialmente envolvendo a devolução de partes ocupadas de Donetsk pela Rússia, significa abrir mão de um tesouro e sacrificar a ambição expansionista de Putin. E há um último elemento na traição de Putin a Trump. O líder da Rússia simplesmente não pode se dar ao luxo de parecer fraco para seu próprio povo. Putin rejeitou um cessar-fogo e declarou 2025 como o ano do defensor da pátria. Putin afirmou que este é o ano em que cumprirá todas as promessas feitas ao povo russo. Desde sua invasão, Putin se posicionou como o único homem capaz de derrotar a Ucrânia e devolvê-la à pátria. Quando a Ucrânia invadiu Kursk, ele mascarou o grande golpe em sua posição como homem forte ao se reposicionar como defensor da Rússia. Para Putin, encerrar a guerra na Ucrânia agora seria admitir ao seu povo que a Rússia e ele próprio não têm poder suficiente para vencer uma nação muito menor. Concessões também fazem Putin parecer fraco para a elite política russa. Isso é perigoso para um autoritário. A percepção de falta de autoridade possibilita a liderança de Putin. Abre a porta para outros ganharem a confiança do povo russo. Claro, Putin tenta lidar com esse problema de forma preventiva. Em 2024, ele limpou o Ministério da Defesa russo, visando, em parte, eliminar a corrupção. E, em parte, para eliminar pessoas que poderiam ameaçar seu controle do poder. O líder da Rússia provavelmente ordenou as mortes de vários russos de alto perfil, incluindo Alexei Navalny, um crítico e oponente de Putin, que morreu misteriosamente em uma prisão siberiana. Tudo se resume a consolidar o poder de Putin. Mas mesmo com essas medidas, ele sabe que alguns tentarão tirar vantagem da fraqueza percebida de um cessar-fogo para removê-lo do poder. Ele pode não conhecer essas pessoas, mas está disposto a trair Trump para evitar que elas questionem sua capacidade de liderar a Rússia. Resta apenas uma pergunta a fazer. O que vem a seguir, agora que Putin não só traiu Trump, mas continua a piorar a situação? Em uma mudança significativa de política, os Estados Unidos da América e a Ucrânia concordaram com uma proposta de cessar-fogo de 30 dias para desescalar o conflito em curso. Isso ocorre após recentes conversas de alto nível entre autoridades dos Estados Unidos da América e da Ucrânia na Arábia Saudita. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apoiou o cessar-fogo, dizendo que cabe aos Estados Unidos da América persuadir a Rússia a aceitar esta proposta positiva. O cessar-fogo proposto suspende atividades navais e aéreas. Embora a suspensão naval possa não afetar muito a Rússia, já que a frota do Mar Negro perdeu cerca de 1/3 de seus navios, a suspensão aérea é um grande desafio para Putin.
A Rússia tem utilizado bombas planadoras lançadas de aviões atrás das linhas de frente para atacar cidades ucranianas. Uma suspensão aérea restringiria a habilidade russa de pressionar a Ucrânia. No momento, não sabemos o que Putin pensa sobre esse possível cessar-fogo parcial. A Rússia não comentou. Marco Rubio, líder da delegação dos Estados Unidos da América na reunião com a Ucrânia na Arábia Saudita, afirmou que as conversas seriam cruciais para resolver a suspensão do auxílio e compartilhamento de inteligência americana. Ele argumentou que a suspensão ocorreu porque os Estados Unidos da América sentiram que a Ucrânia não estava comprometida com um processo de paz. Porém, poucos dias depois, o cenário já se alterou. Os Estados Unidos da América retomaram a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia após Kiev concordar em apoiar a proposta americana de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. Rubio afirmou que os Estados Unidos da América levarão a proposta de cessar-fogo à Rússia, deixando a decisão para Moscou. Esperamos que os russos respondam positivamente o mais rápido possível, para que possamos iniciar as negociações reais. Se isso ocorrerá, ainda é incerto. Porém, aliado à traição de Putin a Trump, o movimento ucraniano pode ser o bastante para persuadir o presidente americano de que chegou a hora de apoiar Zelensky outra vez. A questão agora é, Trump ainda pode impor um cessar-fogo? Compartilhe sua opinião nos comentários, incluindo o que você pensa sobre a traição de Putin. Inscreva-se no The Military Show para acompanhar as novidades sobre a guerra da Ucrânia. Confira agora, a Europa entrará em guerra com a Rússia se Trump fizer isso. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.